Saudação a todos. O terceiro milênio está aí. 20 anos já se passaram, mas muitas coisas na educação continuam estagnadas. Principalmente sobre esse paradigma do professor velho e do novo professor. Como fazer essa desmistificação? Quer dizer, criar um modelo que seja aprendido nas graduações para esses futuros professores que estarão agora no terceiro milênio, lecionando em sala de aula ou na cibercultura, lá no ensino à distância. No velho paradigma, eu vejo que o professor é um ser imaginário. O professor é leitor. Ou seja, ele lê e passa aquilo que ele lê. Ele não cria desdobramentos daquela leitura. Houve uma época em que o professor apenas lia a matéria do dia, talvez até discorresse sobre um ou outro ponto, marcava as avaliações sobre o assunto. Mesmo tendo evoluído em relação a tal prática, ainda vemos em nossa década aulas muito expositivas, que o conteúdo é quase lido pelos alunos. Eu lembro de um colega que dizia que dava aula por um livro e preparava as provas por outro. Para que isso? Não leva a nada. Não leva a nada. No novo paradigma, eu vejo que em qualquer instituição de ensino superior, de excelência, claro, né? O professor é orientador do estudo. Ele vai acompanhar o aluno no aprendizado, onde o aluno é o ator, não o professor. O novo perfil do professor é delineado. Ele é aquele que orienta o processo de aprendizagem ao invés de pesquisar pelo aluno. Ele estimula o aluno a querer aprender, saber mais, desperta a sua curiosidade. Das diversas disciplinas que eu lecionei, eu vejo que algumas eu estava naquele velho paradigma, mesmo com atualizações permanentes. Então, o ideal é que se tome consciência de como nós entrarmos nesse novo paradigma. Terceiro milênio. É preciso mudar. Eu tirei da minha página um artigo que eu fiz já tem algum tempo, que tem o título de O Novo Professor. Eu crio algumas situações e coloco esse professor em xeque. Se visualizarmos os processos educacionais dentro de uma nova ótica do pensamento contemporâneo, percebemos que temos em nossas mãos, nós educadores, o principal recurso do Brasil, que é o seu capital humano. Um capital que, bem acessado no potencial de suas aptidões, é renovável, inovador, capaz de aprender, capaz de ensinar, capaz de produzir outras formas de capital. Eu tenho um outro artigo chamado Capital Intelectual, que é o capital mais valorizado dentro de uma empresa. O capital intelectual ele já entrou nos novos balanços, que no passado não tinha. Então, com a reforma da contabilidade, a harmonização contábil, já passou a ter esse capital intelectual. É formado por intangíveis, a gente não tem como medir, mas se calcula dentro da organização. A partir dessas reflexões, podemos desdobrar esse tema em ação coletiva, crescimento profissional, desafios e conquistas na área profissional de cada estudante. É notório, e não podemos de forma alguma deixar de analisar que no século XXI, um país precisa de profissionais que, em linhas gerais, pensem em sistemas, entendam o trabalho como um processo, estejam comprometidos com o aperfeiçoamento, tomem decisões com base em dados,
Sejam ativos, aprendam durante toda a vida. Atualização permanente. Quer dizer, na verdade, esses vários pressupostos, eles precisam seguir um degrau, uma ordenação que permita com que o professor ele tenha todas essas aptidões dentro desse paradigma da modernidade. O professor chamado contemporâneo. Mais do que nunca vivemos a era da informação. Uma sociedade que nos permite ter acesso a um turbilhão de dados. E o professor do velho paradigma, ele tem pouco acesso. Às vezes não sabe tratar com esse tipo de tecnologia. Nós vemos ainda muito professor atrapalhado com o celular. Muitos. Hoje já nem tanto, mas no passado eu via, quando se falava em nuvens, o professor olhava até para o céu. É lá que eu vou deixar minhas informações? As universidades em geral têm se preocupado cada vez mais com o desenvolvimento do potencial e a construção do conhecimento de seus educadores. Isso é verdade. Universidades privadas, muito mais que as universidades públicas. Eu acompanho isso. E me sinto prestigiado quando sou intimado a me reciclar, me atualizar. Qual a ideia dessas estratégias? Elevar o patamar do desempenho individual e coletivo de todos os integrantes de uma instituição educacional. É o capital produtivo do ser humano sendo possível e passível de crescimento. Engloba o estar preparado para agir com eficácia em determinada situação, através de repertórios específicos que algumas pessoas dominam melhor do que as outras. Claro, aprender a aprender, buscar mais conhecimento, solidificar o seu conhecimento, mas nunca parar, nunca. Eu tenho observado, ao longo da minha experiência docente, que esse procedimento está cada vez mais em evidência, mas nem todos seguem essa cartilha. Tendo em vista que a capacidade de absorção de cada um depende de sua qualificação anterior. Se eu for mal numa qualificação, me aventurar numa nova capacitação, eu não vou bem, porque eu não tive base naquela anterior. Também é uma atenção. E eu tenho observado também isso. Nós precisamos estar preparados para lidar com essas distorções, procurando focar o seu ensinamento de uma forma minimamente capaz de ser entendida e acompanhada ao longo do processo de aprendizagem pelo discente. Muitas das vezes, nós adentramos o templo da sala de aula e encontramos alunos das mais variadas especificações e qualidades. Você não dá aula individual. E na EAD, ensino à distância, é pior ainda, você não vê o aluno. Ou se vê através da câmera e você não consegue identificar o potencial dele. Muitos vão apenas ler. Somente isso. Mas cadê aquelas questões que nos fazem curiosos para saber as respostas, para saber o desdobramento, para saber de que forma aquilo se aplica? Essa expertise não é dada pelo professor. Esse salto de qualidade precisa ser dado pela pessoa, pelo aluno também, principalmente. Apesar da legitimidade dessa busca, a vivência com a prática docente no ambiente educacional, sem as devidas competências, não somente da didática, como da falta de conhecimento amplo daquilo que acontece à nossa volta, ou ainda, a devida apropriação de saberes didáticos, pedagógicos específicos, podem revelar-se difícil e problemático no dia a dia do professor. Acredito
que essa experiência negativa tende a suscitar um sentimento de fracasso e desânimo frente às inúmeras observações e obstáculos que nos defrontamos no dia a dia. Situações e desafios vivenciados no cotidiano de sala de aula, precisamos, portanto, integrar esses vários pressupostos significativos na nossa carreira, a fim de proporcionar um interrelacionamento sincronizado com os discentes, com os saberes bem latentes dentro de cada educador. Eu fiz uma pirâmide no meu artigo, colocando por mais importante aquele que está mais no ápice da pirâmide, competência, depois conhecimento, depois habilidade, depois comportamento, depois motivação. Mas se nós invertermos isso, colocarmos a motivação no ápice, talvez dê até mais certo. Precisamos estar motivados. Sem motivação, nós não conseguiríamos crescer. Foi-se o tempo em que o professor dependia apenas do quadro de anotações e do seu próprio talento para garantir aos seus alunos uma aprendizagem eficiente. A grande diversidade de estudantes, com diferentes perspectivas, interesses e formações, faz com que a atualização permanente seja imperiosa em qualquer degrau do ensino. Podemos afirmar que até no ensino à distância, cuja ferramenta tecnológica aumenta até mais a frequência pelos avanços da interatividade virtual, seja o ápice dessas questões. Então, é preciso se atualizar. Se eu não me atualizar, eu não consigo entrar em sala de aula e produzir efeitos daquela minha didática. Até uma próxima. Sucesso e atualização permanente, sempre.